Olá, tudo bem? Este é o novo canal Homem Deus. O propósito do canal será explicado na conversa que eu tive com meu amigo Alessandro dos Santos pelo WhatsApp. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Aliás, meu nome é Maurício Menossi Flores e eu sou professor. Entenda. Quando você falou em criador, eu penso numa religião sem criador, né? É uma religião, né? Você não pode ser religião porque não tem criador. Eu acho que é religar o homem a si mesmo, mas não no sentido dele entender a si mesmo, dele projetar-se a si mesmo, né? Porque mesmo que a gente não exista, né? Que a gente vai partir de uma coisa bem simples, né? Para simplificar as coisas, né? Pegar a criação normal, tal, né? Evolucionista, e vai, descartando qualquer princípio organizador, qualquer princípio inteligente, a inteligência como uma emanação do cérebro, né? O princípio inteligente como uma pura emanação do cérebro. Vamos pensar nesse caminho, um caminho mais materialista, né? Não idealista, né? Um caminho mais nominalista, né? Vamos pensar no nominalismo aí. Ora, no estágio em que nós estamos, é fácil imaginar que o próprio homem, né, ele é capaz de criar um sistema onde ele mesmo se mantenha, pelo menos por muitos séculos, desde que ele consiga dominar, inclusive, como eu estou estudando agora aqui, né, tunnelamento quântico e astrofísica, fenômenos que controlem formações de galáxias e do próprio universo em si. Vamos dizer que o homem dê tempo de chegar a um nível desse. Nesse nível já não precisa mais de Deus. Mesmo que você admita algo antes da singularidade, mantendo essa teoria do Big Bang, né, que também vamos manter, né? A gente vai ter que manter alguns princípios para desenvolver o raciocínio, mesmo que depois seja derrubado por outros raciocínios, mas não tem problema, ele tem que se autossustentar, né? Assim como a Cabala se autossustenta, o Espiritismo se autossustenta, é uma filosofia, então ele é um sistema simples que você tem que só manter a autossustentabilidade dele, não tem que ter muita preocupação em que aquilo seja verdade ou não. Dentro do esquema desse materialista e nominalista, e se a gente pressupõe que é possível o homem chegar nesse estágio de dominar, manipular o próprio universo, ora, ele vai ser o dono do próprio destino. E que destino é esse? Né? E como é que se chega a esse nível? Né? De manter o homem num nível desejável para que ele seja capaz disso. Aí eu tenho que provar que isso se faz através do combate ao barulho da sujeira e das cracolândias, né? Aí fala, porra, Maurício, mas você acha que um cientista que está desenvolvendo o LED azul, digamos, está preocupado com isso? Esse é o grande desafio, né? Um cientista que está preocupado em fazer fusão nuclear, está preocupado com isso? Esse é o meu grande desafio. Para se chegar nesse ponto, eu vou defender a ideia de que a sociedade, se ela não se preocupar com essas questões básicas, ela não chegará no nível necessário para dominar essas energias de fato e se manter como Deus. Ele mesmo se criar Deus de fato. Você vê que vai além de uma questão prática de ter sossego, tá? O Maurício é chato. Não é. Eu estou pondo isso como algo necessário e suficiente, né, para que o homem se torne o próprio Deus, dentro de uma visão materialista e nominalista. Agora, para chegar no nível desse sem forçar a barra, né, eu não quero ficar forçando barra para fazer encaixar, embora eu pudesse fazê-lo também, né? Aí se tornaria um sistema, né, um pouquinho mais frágil, mas poderia, né? Posso mostrar que a relação é muito sutil, é um ajuste muito fino, e se esse ajuste fino não for feito, a humanidade não terá chance o suficiente para realizar essa proeza de se tornar Deus de fato. Então eu vou completar o título do meu livro, né, vou retomar ali por Crescer e Multiplicar-vos, a Geografia do Caos, né, o homem tornando-se Deus, né, vou tentar juntar essa ideia aí.
Bom, tá? Antes de ouvir a sua reflexão, eu vou completar, tá bom? Olha, para fazer isso, eu penso o seguinte: eu tenho que superar dois sistemas de pensamento, a Kabbalah e o Espiritismo. Eu vou para a Kabbalah como o sistema de antes da singularidade, e o Espiritismo como depois. Como depois, né, é o que eu acabei de dizer. Como antes, pelo mesmo raciocínio, eu falo, bom, mas você tem que dominar, inclusive, as energias que existem antes da singularidade, que é a Kabbalah. E como se elimina isso? Da mesma maneira. Partindo desse instante que eu chamo de instante zero, que é o aqui e agora, o estágio atual da humanidade, eu também, por inferência e dedução e indução e tudo mais, né, e comparação, usando todos esses fóruns de raciocínio, eu digo, não, o homem também, através desse instante, ele será capaz de manipular energias antes da criação do espaço e do tempo. Então ele será senhor também do espaço e do tempo. Porque para ele ser senhor do próprio universo, ele tem que ser senhor do espaço e do tempo. Porque o universo é espaço e tempo. E depende do que veio antes. Né? Entendeu? Então ele se torna um Deus total. Né? Não um Deus só do espaço e tempo, mas um Deus de antes do espaço e tempo. Bom, aí é que vem o grande sacada, a abstração necessária e final. O que é a sujeira? A desorganização. O que é o barulho? Né? O ruído. Né? O ruído no pensamento. A sujeira no pensamento. O pensamento desorganizado é sujeira. O barulho é o ruído no pensamento. E a cracolândia é o pensamento confuso e noiado. Né? O pensamento atrapalhado. O pensamento sem nexo, que é a droga. Então eu tenho que eliminar esses três elementos do pensamento humano para chegar nesse estágio e nessa superação tanto do espiritismo quanto da Kabbalah. Então forma um sistema total. O sistema verdadeiro que a gente tem que manter é o cérebro. E para manter a integridade do cérebro, temos que combater o barulho, a sujeira e a cracolândia, para que o homem se torne um Deus. E depois da criação do senhor do espaço-tempo e senhor do fora do espaço e fora do tempo, um Deus integral. Negando o espiritismo, não vou falar negar, fica pejorativo. Superando o espiritismo e superando a Kabbalah. Tem que se refletir. Eu vou ouvir novamente, vou analisar. Agora só tem que fechar isso dentro do sistema filosófico e ficar repetindo ele ad infinito e pronto. E ia fazendo acréscimos, correções, né? E discutindo casos, né? Isso aí, né? Eu vou escrever tudo isso aí, né? Com a ajuda do chat, é claro, e lançar um artigo falando disso, né? Que é o que dá pra fazer, mas isso aí organiza o pensamento, você vê, me deixa mais sossegado aí pra poder, né? Me inserir aí, quem sabe, né? Nesses meios que estão discutindo aí, né? O misticismo, a espiritualidade e tudo mais. É um sistema. Eu sei que eu não dei desenvolvimento no meu canal lá, o professor Paulo. Eu tenho dois canais, tem um canal específico com ensino fundamental. E eu monto o fundo todas essas discussões que nós estamos fazendo dentro do meu foco principal, da minha ideia principal, né? A matéria não vai faltar, porque já tem muita, né? Só aí que agora, reaproveitando esse material. Quando eu tiver que superar o espiritismo, aí tem um monte de canal sobre isso. Aqui não falta canal. Agora tem muito, né? Não, então, aí é o tunelamento quântico dentro de um gráfico bem simples, né? O elétron, como ele se comporta como onda, né? Para ele, o elétron não, ele teria um próton, né? Porque está falando de fusão nuclear, mas é a mesma ideia. Por exemplo, o próton, dentro do Sol, né? Os 15 milhões de graus não são suficientes para fundir os átomos de hidrogênio para formar hélio, que essa é a fusão nuclear. Você funde. Só que para fundir precisa muita energia, né? Só que a energia do Sol não seria o suficiente. Então, um efeito quântico chamado tunelamento quântico explicaria essa fusão. O que é o tunelamento quântico? Quando dois prótons estão se aproximando, há uma força que faria eles se grudarem, na ordem de 3 fantômetros, né? Que é 10 a menos 15. Então, essa distância, né, de 3 fantômetros, né, ele conseguiria se fundir. Só que a energia do Sol não é suficiente para fazer superar essa distância. Agora, por tunelamento quântico, que é como os prótons, toda a matéria se comporta como onda, essa barreirinha laranja que está aí seria uma parede de energia, né? Os 3 fantométricos que ele teria que vencer, né? Mas é uma barreira de energia. Como é que ele vence essa barreira de energia e se funde, ou melhor, sai lá do outro lado, né? Através do tunelamento quântico, ou seja, como o próton se comporta como uma onda, na hora que ele chega na parede laranja aí, uma parte vai passar, porque a onda continua se transmitindo por dentro da parede. Uma parte dessa energia ela vence, e nisso faz com que ela consiga se fundir com a outra partícula, as duas conseguem se encontrar, vencendo essa barreira. Isso é um efeito quântico, chamado tunelamento quântico. É como se uma pessoa pudesse atravessar uma parede, né? Se uma pessoa fosse descrita como onda, né? E a parede aí como também uma barreira energética, parte da pessoa passaria pela parede. Talvez se explique alguns fenômenos, não é mesmo? Mas aí é essa ideia aí, né? Então você vê, a partir da ideia materialista nominalista, e por que eu estou falando isso? Eu me posicionando aqui agora, eu posso projetar a inteligência humana, tanto para fora do espaço-tempo quanto dentro do próprio espaço-tempo, para o infinito, ou com uma dimensão muito grande, vencendo todas essas barreiras, vencendo todos esses conhecimentos, desde que você não tenha um pensamento sujo, ou seja, desorganizado, desde que você não tenha um pensamento com ruídos, ou seja, atrapalhado por esse ruído, com essa interferência que anularia esse pensamento, prejudicaria, e desde que eu não tenha um pensamento noiado, ou seja, um pensamento sem lógica, sem sentido, um pensamento deturpado, entendeu? É isso, a ideia é essa. Então, mas essa filosofia eu posso estudar tudo, aí eu posso cair dentro da lei, tudo que é humano faz parte dessa filosofia, sempre voltada para esse propósito de eliminar a desorganização, que é a sujeira, eliminar o ruído, que é o barulho, eliminar a cracolândia, que é o pensamento perturbado, o pensamento ilógico, o pensamento confuso. Você vê, é uma viagem sem maconha, sem álcool, sem nada, né? Quem assistiu, esse cara fumou pra cacete, eu tá bêbado, né? Você vê, não tô noiado, entendeu? Estou relativamente sem ruídos na cabeça e não estou com pensamento bagunçado, sujo. Né? É o resultado, né, da minha própria filosofia. E isso aí é o que dá origem ao canal. Porque eu vou captar tudo isso agora e vou colocar lá como nasceu o canal Homem Deus, né? Vai ser esse o nome do canal, Homem Deus.